Histórias dos Jedi, a nova série animada que estreou hoje no Disney Plus, veio aí com muitas informações relevantes sobre dois Jedi importantíssimos da saga. Vem comigo fazer a análise dessa série agora. Todos os Wings reportem e sejam bem-vindos ao Diário Rebelde. Eu sou o João Jedi e no vídeo de hoje a gente vai fazer um review, uma análise, uma crítica, o que você quiser chamar aqui, sobre Histórias dos Jedi, a nova série animada que estreou no Disney Plus. Hoje, eu imagino que vocês já tenham assistido, são 6 episódios curtas, animados, na verdade, uma média ali de 14, 15 minutos por episódio, e a gente viu a história de dois Jedi importantíssimos da saga Skywalker. Vimos a história de Ahsoka Tano, e do outro lado tivemos com Dido Khan. Eu posso dizer que eu tive a honra de assistir em primeira mão na semana passada, retrasada, alguma coisa assim, porque eu recebi a série antecipadamente e tive como preparar esse review aqui pra vocês e mais alguns conteúdos sobre Histórias do Jedi que vão sair nos próximos dias. Inclusive, queria agradecer aqui a galera do Mickey e a Disney, obrigado mais uma vez aí por esse acesso de Histórias do Jedi aqui pro Diário Rebelde, hein? Beijo! Então já sabe, se tá chegando agora no Diário Rebelde, já se inscreve no canal e ative o sininho Jedi para receber as notificações da força. E se você já é um Wing daqui, deixa seu like, vamos lá, senta o dedo no joinha e fortaleça o trabalho deste nobre rebelde que tá aqui trazendo mais um conteúdo para vocês. Jedi. Ahsoka is Jedi. Então, Wings, a gente assistiu Histórias dos que não queriam ser Jedi. Mas isso eu não trago como uma crítica, não. Eu achei interessante eles trazerem uma abordagem mais autocrítica da Ordem Jedi nessa série animada, né? É algo até que eu já falei em alguns outros vídeos do canal, se eu lembrar qual foi, eu vou deixar aqui em cima no card. Mas a Ordem Jedi é uma ordem problemática. Vimos no decorrer dos anos, né, depois que eles derrotaram os Lord Sith e por 1000 anos foram os reis, os bambambãs da República, que os Jedi começaram a ir para um caminho de soberba, um caminho de arrogância, como a gente tá vendo, né, caminhando lentamente, por exemplo, na saga da Alta República, que eu, por sinal, tô devendo, preciso continuar acompanhando, né? Ah, se você gosta muito de Alta República, quero recomendar o conteúdo da minha amiga Carol Jacutis lá no TikTok, link tá aqui embaixo para você assistir depois. Mas enfim, eu acho muito interessante essa abordagem, justamente porque a gente traz aí 3 episódios da Ahsoka e 3 episódios do Dukan. São dois Jedi que depois das suas desilusões com a Ordem, cada um pelo seu motivo, não querem mais ser Jedi. E aí são 2 caminhos completamente diferentes. Por um lado, como a gente tem a Ahsoka, que é aquela Jedi que, por não ser Jedi, ela acaba querendo ser mais Jedi do que todos os Jedi que são Jedi. Eu espero não ter confundido vocês. Do outro lado, a gente tem Dukan, que em sua decepção com a burocracia da República e o andamento da Ordem Jedi, a forma como a Jedi enxergava a Força e os cidadãos da galáxia, se virou para o lado sombrio da Força. Então a gente tem aí 2 contrapontos muito interessantes para Histórias do Jedi. A gente tem do lado o lado da luz, do outro lado o lado da escuridão, mas ao mesmo tempo 2 personagens que deixaram de ser Jedi. E os paralelos disso aí são infinitos. Eu podia fazer 50 mil vídeos sobre esses paralelos. Mas o que eu quero deixar aqui bem específico nessa crítica em particular é o fato deles terem escolhido 2 personagens assim, no caso do Dukan, né, controverso, e no caso da Ahsoka tão popular, eu acho que era justamente para preencher umas lacunas que foram deixadas, né, pelas séries animadas, pelos livros e pelos quadrinhos. E ao mesmo tempo trazer uma coisa que eu gosto muito de Star Wars, que é a gente assistir diferentes pontos de vista da mesma história. Então, por exemplo, na história do Dukan, e vamos lá pros spoilers, hein, galera? É cheio de spoiler essa análise aqui, imagino que vocês estejam avisados. Mas enfim, no Dukan, a gente tem, por exemplo, um episódio em que a gente vê os eventos ali de Ameaça Fantasma, quando Qui-Gon e o Obi-Wan retornam para Coruscant com Anakin Skywalker, com Padmé Amidala e informam ao Conselho Jedi sobre o retorno dos Sith, e aí o Dukan tá lá. Por outro lado, a gente vê a Ahsoka treinando, sendo ensinada pelo Anakin, sendo ensinada no movimento que a salvou da Ordem 66, e aí a gente tem mais uma cena ali da última temporada de The Clone Wars, quando ela tá com o Rex, né, fingindo que é refém e etc, e chega lá para tentarem escapar dos clones,
Inquisidores durante a Ordem 66. Então a gente tem vários momentos da saga Skywalker, né, de Star Wars, que estão sendo preenchidos por histórias do Jedi, algumas lacunas muito interessantes. Mas em outras lacunas, a gente pode dizer que tem aí retcons. A gente tem retcon no cânone sobre como o Dooku foi pro lado sombrio, uma história que eu já falei aqui no canal, tá aqui em cima no card, e você pode conferir. E eles agora foram para uma abordagem muito mais Legends. Nesse vídeo eu explico, né, que no Legends o Dooku ainda não tinha ido para o lado sombrio totalmente durante os eventos de Ameaça Fantasma, ele ainda não tinha saído da Ordem Jedi totalmente ali, né, e foi a morte do Qui-Gon que fez com que ele saísse da Ordem. E agora, no cânone, nesse novo cânone, a gente tinha outras informações sobre o Dooku, Jedi Lost, né, que era o audiobook, que o Dooku sai da Ordem Jedi antes dos eventos de Ameaça Fantasma. E agora o retcon diz que saiu durante os eventos de Ameaça Fantasma, se aproximando muito mais do que aconteceu no Legends, né? E em outros eventos que eu vou explicar melhor pra vocês num vídeo à parte, mas esse vídeo que eu mencionei aqui do card vai também ajudar vocês a entenderem um pouco desse retcon que aconteceu. Mais um retcon que a gente teve em Histórias do Jedi foi de Ahsoka no seu livro, no livro de Ahsoka. Eu acho que eu já falei sobre isso também. A minha memória, gente, tá péssima, vocês estão vendo, né? Nos últimos conteúdos que eu tô tentando. Eu já falei disso, já falei daquilo. Muito conteúdo aí faz isso com a mente do Jedi. Enfim, eu fiz um vídeo sobre como a Ahsoka construiu seus sabres de luz brancos, que tá aqui em cima. E a gente tem o retcon dos eventos do livro de Ahsoka, quando ela encontra com um dos Inquisidores e a enfrenta, aquela coisa toda, ela derrota de uma forma indireta, né, o sabre de luz do Inquisidor meio que explode e aí ele se ferra e ela monta o sabre, né, os seus sabres brancos a partir dos cristais desse Inquisidor. No caso de Histórias do Jedi, o retcon, bem na cara, foi a forma como ela enfrentou e todo o desenrolar ali, muito similar ao do livro, sim, mas que ao mesmo tempo tem um retconzinho ou outro, né? Isso não me incomoda, tá, gente? Retcon é chato, sim. Se existe retcon, pra que existe Lucasfilm Story Group? É o que muita gente diz. Mas no fim do dia, como eu falei anteriormente, a gente tem diversos pontos de vista na saga Star Wars. A gente tem os pontos de vista da mídia audiovisual, a gente tem os pontos de vista das mídias de quadrinhos, livros, romances e games e por aí vai. Há uma unidade, há uma intenção em manter uma unidade disso pelo Lucasfilm Story Group? Há. Mas, no fim, quem decide isso é o principal storyteller. É quem? É o Dave Filoni, é o Jon Favreau, é o J.J. Abrams, a contragosto de muita gente. No fim do dia, é a mídia audiovisual que vai acabar ditando o que é realmente cânone. E aí, a gente pode ver que certos eventos acontecem de maneiras diferentes porque personagem X interpretou de uma maneira ou lembra de outra maneira. Então, isso a gente consegue explicar. É chato, mas é um exercício que eu procuro fazer e que eu sugiro que você, o Wing, também faça para tentar não se cobrar muito. Vamos ser mais felizes, sabe? Vamos tentar desapegar um pouco disso e curtir a viagem. É a minha opinião. É o que eu tô propondo aqui pros Wings do canal. Se você vai fazer isso, tá no seu direito ou não, enfim, fiquem à vontade. Mas é algo que eu proponho aqui, que eu sugiro para você, para que você exercite um pouco dessa suspensão de descrença do cânone e se deixe levar pela viagem de Star Wars. Sobre o andamento dos episódios e gosto ou não, eu acho que as histórias do Dooku foram mais redondas, né? Não sei se porque eles escolheram trazer o Dooku em 3 episódios seguidos e aí tem a quebra, né, do primeiro episódio ser da Ahsoka, 3 episódios do Dooku e depois mais 2 da Ahsoka. Não sei se isso me provocou uma estranheza, mas eu acredito que as histórias lineares do Dooku têm uma amarração melhor. No caso da Ahsoka, eu gostei também, né? Mas eu preferia as do Dooku, porque eu acho que a Ahsoka já tem... Não vou dizer isso, na verdade, né? Que a gente tem muita coisa já da Ahsoka em vista aí. Quanto mais Ahsoka, melhor. A verdade é essa. Mas eu acho que por a gente já conhecer mais da personagem nesse cânone e da gente entender as suas motivações e ver o seu relacionamento com Anakin, eu não sei se a gente viu muita coisa nova, sabe? Com a Ahsoka. Foi a sensação que eu tive, que com a Ahsoka a gente estava meio que no lugar comum. Já com o Dooku, não. Com o Dooku a gente viu o relacionamento dele com Qui-Gon Jinn, a gente viu como ele foi pro lado sombrio, a gente viu ele deletando o caminho, a gente teve informações novas que complementam a história do personagem e deixam tudo mais complexo, né? Ele deixa de ser esse vilão meio, sabe, uma camada só, e a gente vê que o Dooku teve argumento sim para ir pro lado sombrio, para abandonar a Ordem Jedi, com toda a burocracia que a Ordem Jedi estava envolvida ali, ele se sentindo meio atravessado pelo Mace Windu e os senadores, a galáxia caindo em frangalhos por causa da corrupção na República e a República largando seu povo. Tudo isso se acumula com informações que a gente já tem no cânone, como o abandono de Sereno e ele tendo que lutar com as próprias mãos para salvar seu próprio planeta em Dooku Jedi
Jedi Lost, para que a gente entendesse por que esse Conde Dooku foi pro lado sombrio e se sentisse muito mais à vontade com uma história que completasse melhor a trajetória desse personagem, trouxesse novas informações e deixasse a gente feliz pra caramba com um desfecho sensacional, o que foi aquele episódio de Dooku contra Yaddle. Eu falei na análise do trailer, confira aqui em cima no card, se ainda tiver card sobrando pra eu botar aqui em cima, mas ele tá enfrentando a Yaddle, ele mata a Yaddle, uma personagem incrível que, eu não vou forçar a barra, incrível, mas some. Ela é da raça do Yoda, mas some. Ela puf. O que aconteceu com a Yaddle? Ela aparece rapidinho, mencionada ali nos quadrinhos, da Ordem 66 e tal, mas ela desaparece. E aí, quem matou Yaddle? É tipo novela das 8, sabe, do Manuel Carlos? Quem matou Nazaré, quem matou Odette Roitman. Então, quem matou Yaddle? Que fim levou Yaddle? Tá aí a resposta. Em resumo, eu gostei muito dos episódios do Dooku. Acho que a gente teve aí um complemento lindíssimo pra trajetória dele, como ele foi pro lado sombrio. Planejo fazer um vídeo novo explicando como o Dooku foi pro lado sombrio, pegando essas novas informações do cânone, assim, sem reclamações sobre o Dooku, tá? O da Ahsoka é bem aquilo mesmo. Eu acho que a gente tava muito num lugar comum, sabe? Não fugiu tanto do que a gente já conhece, do que a gente já espera da personagem. É legal, é sempre legal ver o Rex, ver o Anakin e a Ahsoka interagindo com aquele relacionamento ali de irmãos. O Obi-Wan de mullet, genial também, mas ficou ali, no lugar comum, tá? Agora eu vou trazer algumas curiosidades pra vocês dos episódios de Histórias do Jedi, começando pelo primeiro episódio, em que a anciã lá da aldeia de Ahsoka parece que sente distúrbios na força, né? A gente tem alguns momentos ali e parece que ela tá muito conectada à força, não sei se ela é sensitiva ao ponto de, né, usar a força, mas ela sente uns arrepiozinhos. Talvez tipo aquela senhora idosa que fala que a tempestade tá chegando, tempestade de areia. Lá no episódio 1, ela fala pro Anakin isso. Então acho que é mais ou menos essa pegada aí. Falando aqui de efeitos sonoros, o efeito sonoro da Ahsoka bebê é o mesmo do Grogu bebê. Eles usaram ali do banco de áudio grátis, né? E fizeram os mesmos efeitos sonoros do Grogu para a Ahsoka, que é efeito sonoro clássico de bebê, enfim, de Hollywood, né? Usam bastante. Assim como aquele tigre que tem efeitos sonoros muito parecidos com o do Wampa, lá no episódio 5, o Império Contra-Ataca em Hoth, o Wampa soa parecido com o Dente de Sabre e vice-versa. O que é? Farejou alguma coisa? Falando em trilha, quando Ahsoka é entregue de volta à sua tribo, a trilha sonora parece muito com o final da Batalha de Christophsis, do filme de 2008 de Clone Wars, quando Ahsoka e Anakin finalmente se ligam ali e se declaram mestre e padawan. Já no segundo episódio, que a gente tem aí a história de Dooku e Qui-Gon, uma curiosidade que eu já mencionei anteriormente é que o Qui-Gon tá sendo dublado pelo filho do Liam Neeson. Tá aqui o nome dele, né? Eu não sei falar o nome dele, é complicado. Mas ele é o filho do Liam Neeson e faz a voz do jovem Qui-Gon Jinn. Muito legal, né? Um ponto que eu queria trazer que eu achei interessante, ele não usar trancinha, né? Será que nessa época aí não tinha trancinha padawan? Acho difícil. Acho que tem outras histórias em quadrinhos anteriores que os padawans usam trança, né? Até na Alta República e tal. Mas, enfim, achei interessante essa escolha. Acho que mostra até como o Qui-Gon já era meio rebelde desde a sua juventude, né? Guiado pelo Dooku, que já tem um traje completamente diferente do resto da Ordem, usando capa, usando aquele, né, aquela pegada meio Drácula do Christopher Lee. Aí o Qui-Gon vai pelo mesmo caminho, não tá usando nem manto, tá meio largadão ali na túnica e não usa também trancinha Jedi. Muito interessante isso. Já no terceiro episódio, a gente tem Mace Windu e Conde Dooku em mais uma aventura. Muito legal a gente ver Conde Dooku e Mace juntos, porque no episódio 2, Ataque dos Clones, o Mace e o Dooku, eles se tratam ali meio que tipo velho amigo, né? Essas coisas assim. Acho que o Dooku fala isso até. Corajoso, mas ingênuo, meu velho amigo Jedi. A missão deste episódio, por sinal, acontece em Raxus Secundus, que é nada mais nada menos do que a capital dos separatistas durante as Guerras Clônicas. Olha o Dooku aí começando, sem querer querendo, as chamas do separatismo a partir daquela rebelião dos soldados, né? Quando ele diz, eu discordo dos seus métodos, mas a sua avaliação da situação não é falha, não sei o que lá. Dooku, tô ligado na sua. Se vocês observarem, no cinto do Mace Windu, você vê uma fivela que ele usa também no episódio 1, Ameaça Fantasma, porque o cinto do episódio 2 é diferente, ele tá com outro cinto Jedi. É uma curiosidade de design que eu quis trazer aqui pra vocês. E no final do episódio, quando parece que o Mace Windu talaricou o Conde Dooku com a posição no Templo Jedi, no Conselho Jedi, eu não acho que foi talaricagem, mas o Dooku engoliu diferente, né? O Dooku não curtiu nem um pouquinho. Enfim, o frame ali que o Dooku e Mace se despedem no final do episódio lembra muito o frame da despedida entre Anakin e Ahsoka ao final da quinta
quinta temporada de The Clone Wars. Aí a gente chega no brilhante quarto episódio de Histórias do Jedi. E se você tá curtindo essa análise, senta o dedo no like, hein? Deixa seu like, aproveita e comenta qual o seu episódio favorito. Vamos conversando, vamos papeando aqui nessa análise, nessa crítica de Histórias do Jedi. Uma vez eu fiz um vídeo sobre por que Conde Dooku não tem os olhos amarelos de Sif, que se ainda tiver card disponível você confere aqui, se não tiver card disponível você confere nos comentários aqui embaixo fixado. Enfim, aí a gente tem mais uma amostra do Conde Dooku com os olhos amarelos bem rapidamente quando ele deleta Kamino, algo que a gente descobre em Ataque dos Clones e é revelado pra gente como acontece. Foi ali naquele período de ameaça fantasma, após seguir tudo que Darth Sidious ordenou, Dooku vai até a biblioteca Jedi, os arquivos Jedi e deleta a localização de Kamino. Algo que eu não sei se muita gente reparou, mas a Yaddle não fala como o Mestre Yoda. Ela não fala ao contrário, ela não tem o sotaque do Yoda, que a gente já falou aqui no canal também. Vou deixar, agora eu acho que acabou o número de cards, então eu vou deixar aqui nos comentários. Ela não fala ao contrário como o Mestre Yoda. A minha teoria é que o Yoda fala ao contrário porque no seu idioma original, talvez ele precise falar ao contrário, tipo sotaque, sabe? Não é sotaque, na verdade, ele traduz na mente dele quando ele fala o básico, só que no idioma do Mestre Yoda, ele falaria naquela ordem ali de palavras e faria sentido, mas e quando ele traduz pro básico, pro idioma básico, acaba saindo como se tivesse invertido, sabe? É uma fala de lords, de mestres, sábios e etc, por aí, de vários elementos de cultura pop, da cultura oriental também, né? Falar de forma enigmática, como o Luke fala em Mandalorian, né? Ele falava em enigmas, aquela coisa toda. Então, é interessante a Yaddle não falar dessa forma, ela fala como a gente fala atualmente, né? Atualmente é ótimo, daqui a 900 anos a gente vai falar que nem Yoda. Após a morte do Qui-Gon, a gente tá vendo ali o Dooku na árvore do Templo Jedi, que aparece também em The Clone Wars, na visão do Yoda, e onde os Younglings estavam treinando ali com Terra Sinub. É uma árvore muito significativa para o Templo Jedi, para os Jedi. Muito legal eles fazerem essa conexão com o Qui-Gon, com o Dooku levar o Qui-Gon pra lá sempre. Achei isso, assim, demais. E a gente tem vários paralelos ali naquele momento do encontro entre Darth Sidious e Tyrannus. Dooku morreu, agora é Tyrannus, porque vários elementos ali lembram muito as passagens de Anakin para o lado sombrio com o Darth Sidious. Quando a Yaddle confronta o Dooku fala que é tarde demais, ele teme que já seja tarde demais para ele, e é mais ou menos o que acontece com Anakin. Já era tarde demais quando ele inventa de cortar a mão do Mace Windu, né, do nada. Ele não tinha ponto de retorno ali, ele traiu a Ordem Jedi efetivamente, por isso até que parece que ele passa pro lado sombrio muito rapidamente, mas é um processo, né? Hoje eu entendo isso. E aí, nesse momento, depois de tudo que Dooku fez, assassinou os Aifovias, que era seu amigo, encomendou os clones, deletou o Kamino, fez todas aquelas atrocidades, já estava encaminhando ali para ser o aprendiz novo de Darth Sidious. Quando Yaddle propõe que Dooku largue seus crimes, né, e se junte a ela, ele percebe que tá num ponto de, assim, sem retorno. Então, eu acho que é um paralelo interessante com a trajetória do Anakin também, né? O fato de Darth Sidious, né, esse diabinho no ombro, ficar tentando os outros e levá-los até situações super extremas ao ponto de que eles não têm mais saída, eles têm que ir para o lado sombrio definitivamente. O encontro entre Tyrannus e Sidious acontece nas Obras, uma região de Coruscant abandonada com várias indústrias, né, e vários ferros velhos, enfim, que é sempre o ponto de encontro deles em Ataque dos Clones, Clone Wars, virou meio que o cafofo do lado sombrio ali, né. Aí a gente chega no episódio 5, onde temos Ahsoka sendo treinada por Anakin para depois ela sobreviver à Ordem 66. Obviamente nenhum dos dois sabia disso, mas isso acontece. E aí, no treinamento ali no dojo da Ordem Jedi, quem tá assistindo? Depa Billaba e seu padawan Caleb Dume. Se você não lembra quem é Caleb Dume, eu digo aqui pra você, Kanan Jarrus de Star Wars Rebels. Estão lá os dois bonitinhos assistindo a Ahsoka treinando, uma coisa fofa. Muito legal a gente ter aí o retorno de Caleb, ou melhor, de Kanan Jarrus. E aí a Ahsoka fica treinando e várias vezes desmaiando, levantando, e tem um momento que o Rex fala que o Jesse te pegou de jeito, não sei o que lá. Jesse é o Clone Trooper cretino da Ordem 66 do final de Clone Wars, né? Ele é o clone que fica responsável pelo comando do 501st Legion quando o Rex meio que desaparece, enfim, e se torna... E aí meio que, enfim, vira uma loucura ali. O Jesse é o clone que encara a Ahsoka e o Rex ali naquele final de Star Wars The Clone Wars. No 6º episódio, a gente tem a
com o Mothma e o Bail Organa ali no funeral de Padmé, é algo que a gente não tinha visto no episódio 3. E Ahsoka também presente, um detalhe muito legal, a gente ter Ahsoka ali foragida no funeral de sua velha amiga. E claro, o retcon aí de Ahsoka dando uma decepadinha, né, no Inquisidor. E mais outros detalhes de retcon que eu quero trazer num vídeo específico sobre esse episódio da Ahsoka, que eu vou trazer pra vocês muito em breve. Então, resumindo aqui, Histórias do Jedi, tá aprovado, tudo de bom, amei, adorei, sério, nota 10 com Ahsoka. Nota 10? Vou dar nota 9, vai? Dá nota 9. Nota 10 sou eu. Humilde. Mas vou dar uma nota 9, só porque eu acho que com Ahsoka a gente foi muito pro lugar comum. Espero que tenha uma próxima temporada, mas aí numa próxima temporada eu quero ver histórias de outros Jedi. Eu quero ver algo mais no passado, quero ver algo mais no futuro, quero ver, sei lá, Jedi da Alta República, Elzar Mann, a gente vê Avar Kriss, esses Jedi da Alta República que estão bombando agora. A gente pode ver histórias dos Jedi da Nova República, uma história com Luke Skywalker e Ben Solo, ali no período da trilogia sequel. A gente vê alguma missão deles, seria muito legal. Eu espero que tenha, sim, uma segunda temporada, porque, nossa, Dave Filoni, suco, né? O creme de la creme de Star Wars, tudo que a gente poderia esperar e entregou isso e muito mais. Então, recomendo Histórias do Jedi. Você que assistiu aqui com spoilers, espero que você tenha gostado dessa análise, desse review. Deixe o seu like aqui no vídeo e comente qual a sua passagem favorita da série. E, olha só, se eu esqueci algum detalhe aqui, pode comentar aqui embaixo. Vamos lá, vamos conversar. Manda pra mim aqui também as suas impressões de Histórias do Jedi e que a força seja sempre com você.